Aí quem faltou leva a falta, mas pelo menos consegue assistir a aula, né? Então está bom, estou gravando. Tá bom, ok, fine. Todo o curso vai ser presencial, com exceção dessas 2 primeiras semanas. A presença vai ser cobrada, por, enfim, é a regra da universidade, né? E todos os conteúdos do curso vão estar na UFPR Virtual, quer sejam links externos, que nesse link aí que você usou aí para entrar nessa aula, lista de exercícios vão estar lá, né? Os PDFs e coisa e tal das listas de exercícios, avisos, sei lá, se eventualmente acontecer alguma coisa, né? Vai ser tudo lá. E a versão importante também é a versão PDF dos slides usados em aula. Então, quando as aulas voltarem a ser presenciais, né? Aí, obviamente, não vou gravar nada, né? Mas o PDF, eu vou usar sempre PowerPoint, né? Então, os PDFs todos vão estar lá disponíveis lá. Já, na verdade, já estão disponíveis lá para vocês acompanharem depois, estudarem, se quiserem lembrar o que foi visto em aula e coisa e tal. Cada aula vai ter uma lista de exercícios, não é cada tópico, não. Cada aula. A aula de hoje já tem uma lista de exercícios associada. Ela não vai ser cobrada, no sentido que eu não vou corrigir nem coisa nenhuma. No entanto, é extremamente recomendado que vocês façam. Isso é essencial para você depois, para você acompanhar o curso e não deixar acumular matéria. Então, você vai ter que criar uma disciplina de fazer isso, tá? Acabou a aula, lá no dia seguinte, algum momento lá, arruma um jeito de atacar aquelas exercícios. Se pintar dúvida, volta na aula, porque alguma coisa não ficou clara. Tá? A lista de exercício funciona como um diagnóstico, né? Você diagnostica que algumas coisas que vistas em aula, que você achava talvez que tivesse entendido, não entendeu de fato. Tá? Então, é a minha recomendação sempre que vocês façam a lista de exercícios. Eu já vou comentar mais sobre lista de exercícios, como proceder. E a gente vai ser um curso bem quadradinho, vai ser 3 provas apenas, nessas datas aí, 24 de fevereiro, 31 de março e 6 de maio. Né? E um exame final, no dia 13 de maio. Tá? E aí termina o curso, 13 de maio. O curso inteiro de mecânica é baseado na segunda lei de Newton, né? F=ma, por isso que tem esse troço aqui gigante aqui do negócio. Todos os tópicos que você vai ver aqui explicitados aqui, por exemplo, na P1, né, os assuntos da P1 vamos cobrir esses 4 assuntos aqui e os respectivos números de aula. Isso aqui era o que eu fazia no curso normal. No entanto, por conta desse problema aí de falta de aulas, essa primeira aula aí que eu tratava de algarismos significativos e ordem de grandeza e notação científica e tal coisa vai ter que ser suprimida. Eu vou direto na aula de hoje começar o assunto de cinemática, rever, na verdade, porque você já viu isso, né? Cinemática em uma dimensão. Depois, vetores e cinemática em 3 dimensões, esses são os assuntos da P1. Os assuntos da P2 vão ser as equações de Newton e o teorema da energia cinética do trabalho, ou trabalho e energia aqui. Né? Isso vai ser o assunto da P2. E na P3, que é uma espécie de novidade, assim, digamos assim, as coisas que vocês veem no ensino médio, mas não veem com profundidade que a gente vai ver aqui. Na verdade, tudo aqui a gente vai ver com uma profundidade um pouquinho maior do que você vê lá no ensino médio. Mas esse assunto aqui em particular, de rotações, sistema de partículas e rotação simples, rolamento e rotação geral e momento angular, você geralmente não vê isso no ensino médio, né? Então, esse aqui geralmente é o assunto que apresenta mais dificuldade para os alunos. Mas, de novo, por conta do problema aí da falta de aulas, esse último assunto aqui a gente vai ter que suprimir, vai ser só esses 3 aqui primeiro. Sistema de partículas, rotação simples e rolamento são o assunto da P3. Ok? Por que é importante você aprender Física 1? Né? Então, a título de motivação, né? Vocês vão pretender ser engenheiros mecânicos, né? Então, eu catei há uns anos atrás, quando dei esse curso, eu já tinha dado esse curso para engenharia mecânica, catei lá na internet para ver quem são as universidades top de engenharia mecânica lá dos Estados Unidos. Aí, uma das top lá, top 10, é essa Georgia Tech, né? E aí você cata lá, é fácil você achar lá qual é a grade curricular deles, né? No primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Se você quiser comparar aí com o que você faz aqui no UFPR, está aqui. Aí eu destaco aqui primeiro a matemática. Observe aqui, cálculo diferencial, isso aqui é o primeiro semestre do primeiro ano, isso aqui é o segundo semestre, né, do primeiro ano e tal coisa. Então, o cálculo diferencial, que eu imagino que seja igual a cálculo 1, cálculo integral, que eu acho que vocês aqui, pelo número de créditos aqui, vocês devem ver esses 2 aqui junto com cálculo 2 e cálculo 1 tudo, né? Álgebra linear, cálculo multivariado ou cálculo vetorial, né, que vocês aprendem, sei lá, em cálculo 3, eu não sei, equações diferenciais,
Na minha época era em cálculo 4. Enfim, isso aí são os cálculos que vocês vão... E as disciplinas relacionadas à matemática. Física 1 aparece ali. É exatamente essa Física 1 que você está vendo aqui. E as disciplinas que o engenheiro mecânico acaba aprendendo que são relacionadas com Física 1, e por conta disso é fundamental você ter uma boa formação em Física 1, são essas aqui, ó, estática, né? Equilíbrio de vigas, essas coisas todas aqui, vai genericamente com esse termo aqui, estática. Dinâmica de corpos rígidos, é exatamente o assunto da P3 aqui, que você vai começar a ver, né? Dinâmica de corpos rígidos. Mecânica de meios deformáveis, né? Isso aqui, tecnicamente, você não vê exatamente isso aqui, né? Isso aqui, mas, enfim, é mecânica, né? Então, para entender mecânica de corpos deformáveis, você tem que saber Física 1, não tem jeito. E sistemas dinâmicos. Sistemas dinâmicos é o nome que se dá a descrições dinâmicas. A equação de Newton, por exemplo, a F igual a MA é um exemplo, mas é um exemplo de uma dinâmica, né? É uma equação diferencial da qual você infere, né, sabendo as forças que agem sobre a partícula, você infere o comportamento futuro da partícula. Então, de maneira geral, todo tipo de equação que descreve a dinâmica de uma partícula ou de um sistema de partículas vai com esse nome de sistema dinâmico. Eu não sei exatamente o que esses caras veem aqui, mas certamente relacionado à Física 1. E Física 2, não é o caso aqui, mas, enfim, Física 2 está aqui, e essas disciplinas aqui, ó, de termodinâmica, dinâmica de fluidos e transferência de calor, estão diretamente relacionadas aos assuntos que se vê em Física 2. Tá? Então, essa é a minha, digamos assim, motivação aí para vocês estudarem aí o assunto, né? Se interessarem, né, pelo assunto de Física 1, que é crucial para engenheiros mecânicos. Os livros que a gente vai usar são, na verdade, não tem um livro-texto exato que eu uso para construir as aulas, né? Mas o conteúdo das aulas você pode encontrar e estudar nesses dois livros aqui que estão no nível do curso, no nível do que vai ser cobrado, né? Esse aqui é o Halliday, que é um livro famoso aí que existe desde a época que eu era estudante, né? Esse é o volume 1, né? Que trata de mecânica. E essa outra versão, esse outro título aqui, que é desses caras aqui, o Bauer, o Westphal e o Dias, que tem tudo que tem aqui também, né? Então, mas só apenas os problemas são diferentes e tal coisa. Você pode... Esses livros tem lá naquele site lá, minha biblioteca, né, da UFPR e tal. Você pode escolher qual dos dois você gosta mais de ler e tal coisa. É uma questão de gosto pessoal mesmo. Tudo que vai ser visto em aula, você vai ver aqui nesses dois livros e vai ser fácil de reconhecer. Tá? É muito fácil de identificar, até pelo título dos capítulos, o que eu estou cobrindo. Tá? Para aprender mais, agora num nível um pouco superior, tem esse livro aqui do Alonso e Fim, que também tem, esses dois livros também tem lá na minha biblioteca, né? É o volume de mecânica dele, ele num nível realmente acima, né? Mas ainda assim é suposto ser um curso para Física 1, né? Mas a ordem dos assuntos aqui você vai ter que trabalhar um pouquinho para identificar as coisas que a gente está vendo, aonde se localizam aí dentro do Alonso e Fim. Já no livro do Moisés, no Sandweig, é um pouco mais fácil. A ordem dos capítulos segue mais ou menos a ordem do curso, e a ordem do Halliday, por exemplo, né? E do Bauer é mais ou menos parecido. Só que a profundidade da exposição do Moisés é superior. Aí os problemas também são um pouquinho mais cabeludos. Tá? Então é isso aí. Se você quiser aprender mais, é isso que eu recomendo. Sobre recursos que você encontra na web, hoje em dia tem um monte de coisa, né? Então, isso aqui é tirado da página do curso da UFPR. Se você já foi lá na página da UFPR Virtual, você viu esses links aqui, né? Tem aqui videoaulas de Física 1 da USP, né? Isso aqui são aulas que nem aula de quadro negro, né? Esses aqui é muito legal, esse negócio aqui, experimentos filmados que acompanham as videoaulas, né? Experimento mesmo, o cara faz o experimento na bancada lá e filmou, né? O Fujikawa, lá, o professor lá da USP, fez isso. Muito legal. E tem esses aplicativos aqui, não sei se vocês conhecem esse site aqui da Universidade do Colorado, que se chama PET, né? E lá tem um monte de aplicativos bem didáticos, assim, exatamente para o nível de vocês aí, de graduação e tal e coisa, e não só de física, né? Tem de física, química, tem de matemática, coisas muito interessantes. Então, quando você estiver aprendendo um assunto novo, que está talvez um pouco confuso, você ainda está um pouco cru ali é legal você visitar esses aplicativos, porque aí tem lá a possibilidade de você mexer em parâmetros, né? E ver, ter
a apresentação do efeito visual, né, que ajuda muito a você aprender e coisa e tal. E, por último, essas videoaulas aqui, aula de quadro negro mesmo, né, desse professor aqui, Walter Levin, do MIT, que são aulas assim, absolutamente sensacionais, porque esse cara aqui é um professor excepcional, mas é aula de quadro negro, mas só que a didática do cara é uma coisa espantosa, né? E eles têm lá nos Estados Unidos essa coisa de que as aulas de Física 1 tem sempre a possibilidade do cara levar um experimentozinho lá para a aula para ilustrar o fenômeno que ele vai apresentar, né? E as aulas são curtinhas, né? Você vê que as aulas nos Estados Unidos nunca passam de 1h20, né? E essas aulas aqui desse cara são isso, né? Mas só o único problema é que é em inglês, né? Então, se você achar enfim, experimenta. Experimenta, você vai ver que o inglês não é nada muito complicado. Assim, inglês de física e matemática, o vocabulário é restritíssimo. Assim, dá para entender muito bem o que o cara está fazendo, especialmente o que ele escreve no quadro negro, as equações. Né? Então, dá para entender mais ou menos o que o cara está fazendo. Tá? Ok, o que eu vou cobrar? O que eu vou cobrar é entender profundamente o significado dos conceitos. Tá? Os conceitos é que é a peça-chave. Você tem que entender o significado para saber usar. Né? Por exemplo, né, conceitos que a gente vai ver no curso: aceleração, momento linear, energia potencial, enfim, esse tipo de coisa. Você tem que saber usar corretamente as equações. Né? Saber usar corretamente significa saber o domínio de validade, em que situações você pode usar as equações e em que situações você não pode. Tá? Então, esses aqui são exemplos das equações que a gente vai ver. Não são muitas, na verdade. Isso aqui é o F do MA, lá do capítulo 5. Isso aqui é o teorema da energia cinética do trabalho, né, que a gente vai ver lá no capítulo 5, o capítulo 5 ou 6, sei lá. Logo em seguida a gente vai ver isso aqui. Isso aqui é conservação de momento linear. Isso são exemplos de coisas que você tem que saber utilizar corretamente. Né? E saber reconhecer em um problema, é isso que eu acabei de falar, é saber reconhecer em um problema os conceitos e equações que se aplicam. Isso está intimamente relacionado em você entender profundamente o significado dos conceitos, porque quando você entende exatamente o que significa os conceitos e as equações, o que significa a conservação de momento linear, você sabe exatamente onde pode usar esse negócio e onde não pode. Entende? Conservação de energia, quando pode usar, quando não pode. Então, isso aqui, você entender corretamente, te permite saber reconhecer num problema que conceitos e equações se aplicam. Tá? Agora, já que é isso que eu vou cobrar, agora eu vou motivar de novo com a história do Georgia Tech. Se você vai lá na página da Georgia Tech, eles têm lá o que eles esperam que o aluno que saia de lá saiba fazer. Aí você encontra isso aqui: habilidade de aplicar o conhecimento de matemática, ciência e engenharia. Aplicar o conhecimento em situações. Né? O cara está lá na fábrica, vai ter que saber lá se dinâmica de fluidos, sei lá, o que diabo seja, o cara vai ter que usar as coisas que você aprendeu, você tem que saber usar. Para saber usar corretamente, você tem que entender profundamente. Né? Por isso que eu falei aqui, né? Entender profundamente os conceitos e saber usar corretamente as equações. Né? Exatamente isso, nesse espírito aqui. E tem outras coisas que eles esperam que os alunos façam, depois você vai lá na página, pega esse slide aqui e analisa aí com calma aí que outras habilidades eles esperam que o engenheiro mecânico tenha quando sai da universidade lá. Né? Como é que eu sugiro que você estude? Faça todos os problemas da lista de exercícios logo após as aulas. Obviamente, no dia seguinte, né? No nosso caso aqui. Né? Trabalhos em grupo funcionam muito bem, então eu recomendo fortemente que vocês se associem e aí um explica para o outro. Né? Isso aí ajuda muito, tanto para o cara que explica, porque quando você é forçado a explicar um conceito, você é forçado a entender com mais profundidade ainda. Né? Você sabe que você sabe um assunto quando você sabe explicar o assunto. Né? Essa é a marca, é o sinal de que você domina o assunto. Então, aproveite a possibilidade de ajudar outros colegas. Né? E os colegas também, claro, né? Às vezes você empaca, né? Não tem jeito. Você não pegou ainda uma ideia e chega lá, você empaca num problema, numa situação, e tal, num conceito, aí você pede ajuda ao colega. Né? E aí o negócio, né, desempaca e você vai em frente. Né? Então, trabalhem em grupo, que é muito legal. E resista à tentação de buscar a solução na internet. Né? Eu sei que vocês, aí, vendo aí meus filhos e coisa e tal, né? Essa geração aí, tem uma mentalidade um tanto prática, né? Tem que esse problema aí, você digita, obviamente, você digitar no Google qualquer um desses problemas aí do raio e vai aparecer a solução, né? Mas não, o problema tem que ser, você tem que se esforçar para fazer o problema, porque é ali que você vai identificar quais são os conceitos e equações que devem ser revistos. E isso é que é o importante. Você sair do curso com os conceitos e as equações matemáticas que descrevem os fenômenos físicos bem entendidas. Uma vez que você tem os conceitos e equações bem entendidos, você consegue resolver qualquer problema, no fundo.
Porque qualquer problema vai estar examinando, em última análise, se você domina e sabe os limites de validade das equações e o que significam de fato os conceitos. Tá bom? Então, faça o esforço de entender os problemas. É claro que não vai perder assim 7 horas fazendo problema, né? Mas não sai buscando a solução rapidamente, não. Se concentre no significado geral dos conceitos e equações, ao invés de tentar memorizar como se resolvem problemas específicos, tá? Porque, invariavelmente, os problemas que vão aparecer na prova, não adianta nada memorizar esses problemas aí que você vai ver na lista de exercícios e tal coisa, porque na prova vai ser diferente, né? E na vida real ainda vai ser mais diferente ainda. Então, não serve para absolutamente nada você tentar memorizar os problemas. O problema só serve para isso, para você se certificar que você está dominando os conceitos e equações. O melhor teste, na verdade, melhor do que problema, é aquilo que eu falei, é explicar para alguém. Se você consegue explicar para alguém em que situação a conservação da energia se aplica, você entendeu profundamente esse negócio. Certamente você vai conseguir resolver qualquer tipo de probleminha que apareça em lista de exercício ou em prova. Tá? E tire suas dúvidas comigo ou com seus colegas. Naturalmente, não vai ficar aí 200 horas tentando fazer empacado no negócio, né? E não acumula dúvida também, né? Porque, deixa para lá, esse assuntozinho eu não entendi direito, mas porque esse assuntozinho vai acumular outras coisas que depois você não vai entender, né? Então, as coisas têm que ser assim mesmo, tem que ser bem, bem disciplinado, tá? Empacou num assunto, resolve logo essa parada. Ou comigo ou com um colega, resolve logo a parada e vai em frente, tá? É assim que se estuda. Exige disciplina, né? Naturalmente, mas é assim. Bom, então, com relação à apresentação do curso, é isso aí. Alguma pergunta aí de vocês? Está tudo certo? Está tudo claro como vai funcionar o curso? Tudo tranquilo, professor. Tudo beleza? Então tá bom. Então vamos lá para a aula de hoje. A aula de hoje aqui é sobre cinemática, tá? Então, cinemática aqui vocês vão ver coisas que vocês já viram, naturalmente, né? Mas uma ou outra coisinha aqui vai ser diferente. Cinemática em uma dimensão. Muito bem, então vamos começar. Como eu comentei, né? Nessa versão do curso aí, eu tive que eliminar uma aula, aquela primeira aula sobre medidas e grandezas físicas. Então, eu vou resumir aqui em 2 slides o que vai ser importante do ponto de vista operacional. Na verdade, o que é mais importante daquelas 2 aulas, do ponto de vista operacional, tem algumas coisas legais, outras coisas que, infelizmente, não vai dar para ver, mas, enfim, sobre essa história de algoritmos significativos. Do ponto de vista prático, é importante a gente saber trabalhar com isso. Então, o importante é o seguinte, você entender o significado do algoritmo significativo. Quando você exprime uma grandeza física, temperatura, posição, velocidade, aceleração, qualquer coisa, você invariavelmente está se referindo a um número que é incerto, é duvidoso, tem uma dúvida. Quando você diz assim, a velocidade da partícula é 33,5 metros por segundo, o que significa de fato isso, é essa coisa aqui, a velocidade da partícula está na faixa de 35,5 metros por segundo, mais ou menos. Isso aqui eu não sei, eu estou chutando aqui, o 0,1, né? A incerteza sempre deveria estar presente especificada. Em artigo científico, ela está sempre especificada. Ou no gráfico com uma barrinha de erro, ou no número que o experimental lá mediu alguma coisa, ele sempre vai botar vai botar a faixa de certeza do negócio. Mas nesses probleminhas que a gente vai resolver aí de livro-texto e coisa e tal, isso não é feito assim. Na verdade, os números aparecem exatamente dessa forma, como está escrito aqui. A velocidade da partícula é 33,5. Então, a nossa convenção é sempre de que o último dígito, no caso aqui o 5, de qualquer grandeza, isso é válido para qualquer grandeza, é sempre tomado como sendo incerto. Tá? Esse cara aqui é incerto. Tá? E você diz aqui que você tem 3 algarismos significativos, 3 certos e 2 certos e 1 incerto. Né? Embora não seja explicitado qual é a incerteza naquele dígito 5. Né? Se a faixa de velocidade está entre 33,4 e 33,6, ou talvez a incerteza seja pior, né? esteja em 33,3 até 33,7. Né? Não sei, ele teria que ter dito. Né? Mas não disse, então a gente interpreta genericamente que esse último algarismo ali é duvidoso. E aí o que acontece é que quando você faz operações, tipo divisão, ou multiplicação, ou raiz quadrada, eleva ao quadrado, faz coisas assim com um número incerto, o resultado da operação matemática necessariamente vai ser incerto também. Então, você não pode, por exemplo, dividir 2 números, como você vai ver no exemplo aí, e carregar trocentas mil casas decimais, que não faz o menor sentido. Porque os 2 números que você usou para inferir aquele resultado são incertos. Consequentemente, a operação matemática em números incertos necessariamente vai ser incerta também. Mas como incerta? Qual é a convenção?
A consequência prática desse negócio, isso nessa aula aí que eu estou omitindo, a gente meio que demonstra esse fato. Mas, enfim, aqui eu só vou indicar como que se procede, né? Todo cálculo envolvendo grandezas incertas deve resultar em grandezas com o mesmo número de algarismos significativos da grandeza de menor precisão usada. Né? De menor precisão. Se você pega duas grandezas, lá, eu já vou fazer um exemplo aqui, ó, uma ilustração. Uma partícula percorreu não sei quantos metros, está implícito, esse zero aqui é incerto. Né? Talvez isso aqui está entre 39 e 41, não sei ao certo, mas está implícito aqui que o zero é incerto. Tá? Ele percorreu essa distância em 0,022 segundos. O 2 aqui é incerto. Né? Podia ser, sei lá, entre 21 e 23, não sei. Né? Esse é o negócio. Mas o que quer dizer essa coisa aqui? Ele quer saber qual é a velocidade média. Né? Então, eu vou ter que dividir a distância pelo tempo. Eu vou ter que usar uma operação matemática com dois números que são incertos. E a convenção é essa aqui. Né? O resultado só pode resultar, então a velocidade só pode resultar em grandezas com o mesmo número de algarismos significativos da grandeza de menor precisão. Então, você tem que analisar os dados que você vai usar, qual é a precisão de cada um deles. No caso desse primeiro número, quantos algarismos significativos ele tem? Ele tem 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Inclui o incerto também. E nesse caso que está aqui, zeros à esquerda não contam. Esse número aqui só tem 2 algarismos significativos, tanto que ele podia ser escrito dessa forma, né? 22 microsegundos. Aí fica bem explícito, né? que são apenas 2. Então, zeros à esquerda não contam como algarismo significativo. Zeros à direita contam, mas à esquerda não. Então, essa grandeza aqui, o tempo, foi medido com a precisão modesta, né, de 2 algarismos significativos, essa aqui com a precisão bem superior, né, com 5 algarismos significativos. Mas quando você compuser a razão para calcular, se você meter na calculadora, isso aqui dividido por isso, você encontra um troço assim, uma dízima periódica, né, 46, 54, 54 e tal e coisa. Né? Essa aqui é o resultado da calculadora. Mas isso não faz o menor sentido, você responder que a velocidade é isso. Porque isso aí faria você interpretar que a velocidade é conhecida com uma precisão muito superior à precisão que você conhece a distância e o tempo. Né? Então, a convenção é aquela que a gente falou. Você tem que responder essa coisa que está aqui com o mesmo número de algarismos significativos do menor deles. Aqui tem 5, aqui tem 2, então a resposta tem que ter 2. Esses caras todos aqui têm que ser eliminados. Entendeu? A resposta tem que ficar só nesses 2 primeiros algarismos significativos. E como é que você elimina? Você arredonda. Faz um arredondamento normal. Então, a resposta desse problema, consistente com esse procedimento, é essa que está aqui, a velocidade. E você usa aqui, você não vai escrever 40, perceba, né, você não vai escrever 47 mil metros por segundo, porque se você escrever 47 mil metros por segundo, você vai estar apresentando um número com 4 algarismos. Não pode, só pode ter 2. Então, você usa a notação científica, que é perfeita para fazer isso. Aí você escreve 4,7 vezes 10 a 3. Aí fica bem perfeito ali, 2 algarismos significativos. O 7 é incerto, entendeu? Essa que é a história. Aqui você pode sumir com a potência usando essas unidades. Você pode escrever isso também dessa forma aqui. Tá? Então é isso. Na prática, do ponto de vista operacional, é isso. Quando você for apresentado um problema, você olha, dá uma diagonal ali no enunciado e vê qual é o menor número de algarismos significativos que aparece. Né? Às vezes está misturado. Em geral, as coisas são meio consistentes. Todas as grandezas aparecem ou com 3 algarismos, ou com 2, ou o que seja. Né? Mas aí, se não for consistente, você tem que procurar a menor. Tem aquela ali, aquela grandeza lá, aquela temperatura lá, sei lá o quê, que só tem 2 algarismos significativos. Então, qualquer coisa que envolva a temperatura e outras grandezas que tenham precisão maior, vai ter que ser escrita a resposta com 2 algarismos. Tá bom? É isso. Pronto. É só isso aqui. Agora sim, cinemática em uma dimensão. Ô, professor. Oi, diga. Eu tenho uma dúvida ali. O grau de incerteza daí do valor do resultado seria qual? O grau de assim, incerteza porque esse resultado também tem incerteza, não? Tem, sim, o 7 é incerto, mas isso é aquilo que eu comentei aqui. Que quando você escreve, normalmente, em artigos científicos, você bota explicitamente qual é a incerteza. Tá. Né? Mas por exemplo, casos, se tivesse escrito a incerteza dos 2 números como é que usados... Você entendi. Aí você faria assim, ó. Boa pergunta. Peraí, deixa eu pegar aqui, cadê minha canetinha aqui? Eu já explico isso aqui. Isso eu explico lá naquela aula um pouquinho. Peraí, assim, ó. Aqui, deixa eu catar minha canetinha aqui. Cadê minha canetinha aqui? Aqui, minuto aqui. Onde é que está? Está aqui, beleza. Então, nessa situação aqui, suponha que isso aqui fosse dado. Ó. Então, a distância aqui, suponha que fosse 102,40 mais ou menos
0,01 metros, tá bom? Isso aqui seria assim que apareceria no artigo. E o ΔT ali, suponha que fosse 0,022 segundos, mais ou menos, a incerteza é sempre nesse cara aqui, né? 0,001 segundos, percebe? Sim. Aí você vai calcular a velocidade, que é a razão das duas, né? A velocidade vai ser L sobre ΔT. Aí acontece que esse número aqui vai estar entre dois números também. Ele vai ser menor ou igual. Aí como é que qual é o maior valor possível dessa coisa aqui? É obtido você pegando o maior valor possível de L, que é 102,41. E né? o menor de ΔT, Exatamente, isso mesmo. Exatamente, isso mesmo. 0,21 segundos. Esse é o maior valor possível da velocidade. Uhum. E o menor valor possível é obter pegando o menor dos L's ali, 102. E o maior do ΔT. Exatamente, isso mesmo. Aqui é 39, né? Metros e o outro. Aí, se você faz isso, aí o que você vai descobrir, é isso que eu mostro lá no negócio. É daí que o vem grau essa de regra. incerteza, isso? Não, você vai descobrir o grau de incerteza, certamente. Mas o que acaba acontecendo é que o número que você vai obter aqui, eu posso até fazer a conta aqui para você, 102,9, isso aqui seria o 0,023. Eu vou meter na calculadora isso aqui. Aguenta aí. 102,41 dividido por 0,021. Aí meteu na calculadora, achou esse troço aqui. Ó. Isso aqui é igual a 4876. Peraí, deixa eu botar as virgulinhas aqui, que minha calculadora. 4876, o bando de 6 aqui. Ó. 6, 6, papapá. Isso aqui que a calculadora te dá. E outra razão ali dá 102,39 dividido por 0,023, igual. Aí, opa, cadê? Sim. Aqui dá. Cadê minha caneta aqui? O que eu vi aqui? Botei esse troço em cima. Aqui, isso aqui vai dar aqui 44,51,73 e papapá, não sei o quê. Então, seus números estão entre esses dois. Aí, o que você percebe aqui? Está entre 44 e 48. Percebe que é a última casa que ficou incerta. Entende? É por isso que vem essa regra. Você acaba sendo que sempre, você pode postar isso matematicamente, que a incerteza desse bicho aqui é sempre associada à pior das incertezas. Entendeu? Aí o V aqui, aí você pode dizer, pega no meio do caminho. O que está no meio do caminho? Pode ser 46 mais ou menos 2? Exatamente, seria 46 mais ou menos 2. Você escreveria com precisão, seria isso, que seria exatamente isso que você escreveria. Né? Mas como a gente não indica quem é esse mais ou menos aqui, né? Não indicou ali, não indicou ali, a gente sempre escreve 46. Entendeu? Tá. Uhum. Entendeu? Essa é a razão, no final da história, dessa convenção. Entendeu? Sim, mas do outro resultado que você tinha dado era 47, certo? Uhum. Mas esse é mais preciso, então. Esse procedimento é um procedimento científico, né? Esse outro aí que eu estou indicando é só um procedimento mais ou menos aí para a gente fazer, para ser mais ou menos consistente com esse procedimento. A maneira certa de fazer é isso aqui que eu estou fazendo, né? Quando você tem a incerteza explicitada, né? Que não é, infelizmente, nos livros de texto assim, não é assim, mas em artigo científico é assim que se faz. Tá. E aquele outro resultado que você tinha dado era 47 tinha dado e 54. 47 e 54. Isso. Se isso fosse mesmo. 46, né? 46. A resposta que a gente aceitaria trabalhando dessa forma, sem saber exatamente qual é a incerteza, seria isso aqui. Tá. Né? Mas você subiu para 7 por quê? Por que você arredondou para 7? Porque o que vem aqui em vermelho que eu estou eliminando é maior do que 50. Se fosse menor do que 50, você arredondaria para 46. Exatamente. Isso é arredondamento normal. Né? Se aqui tivesse 32, aí você escreve 46. Se aqui tivesse 55, aí você arredonda 47. Tá. É arredondamento normal. É só isso. Beleza. Tá Valeu, bom? obrigado, professor. De nada. Boa pergunta. Então tá bom, ótimo. Então tá bom. Ok. Agora sim, cinemática em uma dimensão. Bom, então o que é isso? Cinemática é a descrição matemática do movimento. Tá? É a descrição do movimento usando matemática. Né? E por que uma dimensão? Ou cinemática escalar. Isso vai com esses dois nomes sinônimos. Cinemática escalar ou cinemática unidimensional significa a mesma coisa. O tipo de movimento que a gente vai analisar são movimentos em linha reta. Ok? Linha reta. Não pode ter curva nem lombada. A linha tem que ser reta. Reta. E para que serve cinemática? Por que diabos a gente vai ficar perdendo tempo com x0 mais v0t, aquelas coisas todas? Por conta disso, porque o assunto do curso é essa F igual a MA. E esse cara que está aqui é uma grandeza cinemática. É por isso, nada mais por isso. Se você não souber como calcula a aceleração e tal coisa, você não sabe, essa equação não serve para nada.
entendeu? Você tem que saber sobre aceleração, esse assunto inicial aqui, do assunto da P1, né? Essas duas primeiras aulas vão tratar de problemas escalares, problemas não vetoriais, né? Para saber como é que a aceleração escalar se comporta, e depois, daqui a 2, 3 aulas, a gente vai ver a questão da aceleração como um vetor, né? Mas tudo com esse objetivo de saber depois interpretar e usar corretamente a dinâmica de Newton, tá bom? Essa é a justificativa do interesse em cinemática. Não é simplesmente vai ficar calculando problema de trenzinho andando e coisa e tal, não é isso. O objetivo último é essa coisa que está aqui, né? Embora tenha alguma utilidade, a cinemática tem uma utilidade em si, né? Um interesse próprio si que não diretamente possa estar relacionado com isso, mas enfim, principalmente por causa disso aqui que a gente está interessado, né? Então, que tipo de movimento que a gente vai tratar? Isso aqui, beleza. Linha reta, não tem curva, não tem nada, esse tipo de um carro andando aqui. Não interessa se o carro anda, para, então para fazer o que quiser, mas se ele não sair dessa linha reta, a nossa cinemática que a gente vai aprender vai tratar um carro assim. Isso aqui não. Isso aqui vai ter que esperar 2, 3 aulas para a gente fazer cinemática vetorial, né? Esse tipo de movimento de um carro andando nessa coisa maluca aí não serve. Isso aqui, que aparentemente é linha reta, mas também não pode, porque isso aqui tem lombada. Ele sobe e desce, percebe? Então não pode. Nossa cinemática não se aplica a esse tipo de situação, né? Aí você fala, porra, mas é incrivelmente restritivo, né, esse tipo de movimento que a gente vai tratar aqui. Não, na verdade, não. Tem um tipo de movimento prático, que é a queda livre vertical, né, que é a ação, o movimento do corpo sob a ação apenas da gravidade. Quando ele não é lançado numa direção não vertical, né, se você lançar a bola de boliche com uma velocidade horizontal, aí o movimento é parabólico, não é o que não serve, né? Isso que a gente vai aprender agora não vai servir. Mas se você quiser que nenhum Galileu ali soltar as bolinhas assim verticalmente, o movimento é vertical mesmo. Ela não faz curva nem nada quando está caindo, né? Então esse movimento aqui é a principal aplicação dessa cinemática que a gente está tratando, né? Porque, professor. Diga. Mas então, no caso, a gente vai desconsiderar o vento nessas situações? Não, o vento. Não, o vento vai ser desconsiderado por questões práticas. Mas você poderia, a princípio, considerar vento, não, né? Mas a resistência do ar. O vento é diferente de resistência do ar, né? Porque o vento, nessa situação aqui, especificamente nessa situação que você está pensando, né? Se bater um vento horizontal, vai aparecer uma força na direção horizontal, né? Que não é vertical, isso vai aparecer uma aceleração e tal, e coisa, tudo isso que a gente está aprendendo não serve, né? Mas se você não tiver vento, né? Se não tiver vento nenhum ali, a resistência do ar, a princípio poderia ser incluída sim, tá? A princípio o movimento ainda seria retilíneo, levando em conta apenas a gravidade e a resistência do ar. A razão pela qual a gente não inclui, em geral em Física 1, o problema da resistência do ar é que a equação de Newton associada é um tanto tecnicamente um pouquinho elaborada, então por isso que a gente não leva em conta. Mas não é a questão do vento, quer dizer, vento não, mas a resistência do ar poderia incluir sim. Tá? O que não pode acontecer é o movimento deixar de ser estritamente vertical. Entendeu? Tá bom? Aí, nesse caso. Tem sim, cara. Professor, no caso, por exemplo, de uma queda livre, não daria só para a gente decompor o movimento vertical e horizontal para fazer os cálculos? É isso que você vai aprender que acaba. Mas a gente vai aprender a fazer isso, mas a gente vai aprender a fazer isso daqui a 2 aulas e vai ficar caracterizado o problema vetorial exatamente isso, dessa maneira como você falou. O movimento vetorial, na verdade, qualquer movimento vetorial, não apenas o da queda livre, ele pode ser decomposto em coordenadas cartesianas, onde em cada coordenada cartesiana tudo se comporta como se fosse um movimento só ali, né? Embora mais ou menos, né? Mas enfim. Mas a gente mas ainda não, né? Da maneira como a gente vai descrever aqui o assunto, é um movimento que é estritamente unidimensional mesmo, né? Porque quando você vai fazer queda livre, na verdade tem até um slidezinho aqui, isso aqui está ok, né? Esse movimento aqui, né, que a gente vai estudar lá daqui a umas 2, 3 aulas, esse movimento é bidimensional, né? Embora a maneira como a gente acabe atacando o problema da maneira prática seja, como você falou, tratando o movimento na horizontal e o movimento na vertical independentemente, né? Mas, enfim, é isso. Esse tipo de movimento aqui não vamos tratar aqui agora, vamos tratar daqui a 2 aulas, entendeu? A cinemática que a gente vai tratar aqui, as posições, é uma questão do objeto que a gente usa, do objeto matemático que você vai usar para descrever o movimento. A gente vai usar um número real para descrever o movimento, ao passo que num movimento curvo, que tem uma curva, que nem esse aqui tem, né? Ou numa lombada, naquela estrada maluca lá, essa estrada estranha aqui, por exemplo, né? A posição
do objeto, que é o objeto central da cinemática, ele não pode ser um número. Ele tem necessariamente que ser um vetor, entende? E apenas em casos estritamente verticais, como esse aqui, é que você pode usar apenas um número para caracterizar a posição, a velocidade e a aceleração. Números reais, que eu quero dizer. Tá? É uma questão matemática, puramente matemática, tá? Desses 2 primeiros capítulos aqui, para evitar falar de vetor. Tá? Você vai ver que a cinemática vetorial é muito parecida com a cinemática unidimensional. Apenas operacionalmente ela usa objetos que são chamados vetores. Tá bom? Então é isso, movimentos estritamente verticais, tá? Que a gente vai tratar aqui. Muito bem, então eu falei que é a descrição matemática do movimento, né? Então aqui suponha que você tem uma estrada reta aí, 2 carros aí, enfim, nessa posição. A primeira pergunta, eu tenho que associar um número à posição. A física toda, isso aí que você vai ver acontecer aqui agora, funciona na física em todas as situações. A física é uma ciência exata, exatamente porque ela associa todos os fenômenos que ela consegue estudar, são de grandezas que possam ser traduzidas em número. Qualquer coisa que não possa ser traduzida em número não pode ser objeto de atenção da física, por definição, né? Então, a posição, nesse caso aqui, certamente pode ser associada a um número, desde que você faça a seguinte coisa aqui. Você tem que definir uma origem para medir as suas posições e um sentido positivo para a direita ou para a esquerda, nesse caso aqui, né? Então, está aqui, eu escolhi, ó, vou escolher o sentido positivo para a direita, podia ser para a esquerda, você que escolhe. Eu escolhi para a direita. E a origem vai ser isso aqui, esse 0, uma marcazinha, né, que eu vou usar para associar as posições. Dessa forma, independente do carro estar virado para lá ou para cá, a posição não tem nada a ver para onde o carro está, onde que está o carro. Aí eu posso dizer, ó, esse carro está em x igual a menos 8 metros. Eu vou saber exatamente onde ele está. Porque o menos 8 metros significa que ele está 8 metros no sentido negativo da minha seta. A minha seta é positiva para lá, então 8 metros para cá, então ele está em x igual a menos 8, não tem dúvida nenhuma sobre onde está o objeto. Entendeu? Já esse outro careta aqui está em x igual a mais 10 metros. Percebeu? Então, o que possibilitou eu saber exatamente onde é que está o carro fornecendo um número real são essas 2 coisas. Não é só uma, não, as 2. Né? A origem, em relação à qual esses números se referem, e o sentido, de tal maneira que eu sei que mais 10 metros é aqui e não aqui. Né? Entendeu? É isso que você precisa. Você tem que sempre, ao iniciar a análise cinemática de um movimento unidimensional, você tem que sempre estabelecer qual é a origem em relação à qual as posições são medidas e o sentido positivo. Entendeu? É só isso. Nada mais do que isso. E agora sim você tem números, tem a possibilidade de associar números com a posição dos objetos. Né? Esse aqui é o negócio. Tá? Uma vez que a descrição completa do movimento vai ter, então, x é um número, né? A descrição, o que se chama da trajetória, que é a descrição matemática completa do que o objeto está fazendo naquela linha reta, é uma função do tempo, em outras palavras, que exprime a posição do objeto, que é o valor de x, a cada instante de tempo. Essa função é o objeto, é o seu alvo, digamos assim, em cinemática. Saber isso consiste em saber tudo sobre o que o objeto está fazendo, porque você simplesmente sabe onde é que está o objeto a cada instante de tempo. Você sabe absolutamente tudo sobre o objeto. Não tem nada mais a saber além dessa função. Ok? Essa função informa onde está a partícula, o x, né, o valor de x, mais 10, menos 8,5, né, a cada instante de tempo t. Tá bom? É a descrição matemática completa do movimento, como eu já falei. Né? No entanto, você poderia dizer, não, mas eu não queria saber só onde é que está a partícula, eu queria saber para onde que ela está indo, né? Qual é a velocidade dela e tal coisa. O que vai transparecer aqui nessa aula é que essas outras coisas que você quer saber, para onde ela está indo para a direita, para a esquerda, quão rápido ela está indo e tal coisa, todas essas grandezas, no caso específico, agora que a gente já sabe, vocês já sabem o nome, né? Velocidade, aceleração, elas são derivadas desse x de t, derivadas no sentido de obtidas de, né? Então, do x de t, você tira a velocidade. Não são 2 coisas independentes. Né? Você sabe essa função, você sabe absolutamente tudo. Né? Veremos adiante como obter a velocidade e a aceleração da partícula a partir da função. Isso aí, esse slide visa você entender que a centralidade dessa função do tempo aqui, ela consiste em tudo na cinemática. Dela sai todas as informações outras que você possa cinemáticas, né, que eu quero dizer, que você possa querer saber. Tá bom? De relevância. Né? Que no caso aí são apenas velocidade e aceleração. Tá? Muito bem, então é isso. Então, a função do tempo, como qualquer função do tempo, x de t, ela geralmente pode ser apresentada convenientemente na forma de uma curva, que nem essa curva que está aqui. Né? O eixo horizontal
é o tempo, e no eixo vertical é a posição da partícula em cada instante de tempo, né? No caso aqui, os tempos. Como é que você interpreta essa curva parabólica que está aqui? Você interpreta da seguinte forma: esse eixo vertical é onde está a partícula, né? E esse eixo horizontal aqui é o tempo, né? Então, você tem que imaginar que a partícula se move como se fosse numa estrada que é paralela ao eixo vertical, num certo sentido, né? E a origem da estrada, né? Lembra que a gente precisa saber a origem e o sentido, né? A origem é o zero, né? Então esse zero aqui que são as posições medidas, nesse ponto aqui da estrada, e o sentido positivo está indicado ali, é para cima, né? Então, olha lá, o sentido positivo e a origem, né? Então, qualquer número que você extraia desse gráfico vai fazer sentido aqui na estradinha, né? Então, por exemplo, sei lá, em 1 segundo o bichinho está aqui, em 1,5. Onde é que está o carrinho? Está aqui, o carrinho está bem aqui, olha lá, tá? Está bem ali. Em 3 segundos ele está em 2 metros. Aqui na estrada real ele está ali, né? O carro se move aqui, né? O carro não está andando numa rampa, né? Isso aqui não é uma rampa física, né? O carro se move para cima e para baixo aqui dessa coisa preta que está aqui, tá? Eu me lembro quando eu era estudante, às vezes isso causava uma certa confusão de interpretar, né? Porque a gente aprendia meio que ao mesmo tempo misturava os assuntos de cinemática unidimensional com cinemática vetorial, né? E aí dá a impressão que o cara estava se movendo num... Não, isso aqui não é um plano, isso aqui não é um plano de movimento, é apenas a descrição matemática de uma função do tempo. O carro, de fato, está andando para cima e para baixo aqui nessa estradinha o tempo todo. E a maneira como ele está se movendo está sendo descrita por essa curva que está aí. Tá bom? Essa é a interpretação do gráfico x de t. Então, como é que seria o movimento do bichinho aqui? Vou fazer aqui com o cursor, né? Deixa eu botar aqui um troço mais luminoso aqui para vocês verem aqui. Peraí, cadê? Aqui sim. Então, t igual a 0, está aqui o carrinho, né? E aí, o que vai acontecer com o passar do tempo aqui? Ele vai para trás, ele vai andando para trás, o carrinho veio para trás, veio para trás, vai para trás. Em 1,5, a gente já vai ver que ele para, ele inverte o movimento, e depois vai para cima, para cima, para cima. Nesse instante aqui, ele passa de novo pelo 0, né? Nesse instante aqui, 2 segundos, né, provavelmente, e aí depois segue subindo, subindo, subindo e nunca para. É isso que o carrinho fez, de novo aqui, foi para trás, para trás, para trás, parou exatamente aqui e voltou lá para cima. É isso que o carrinho fez. E a curva é essa curva que está aqui, tá? Que descreve o movimento. Então, tá bom. Ok, agora caminhando na direção de explicar como é que você tira a velocidade da função x de t. O deslocamento, eu vou definir aqui o deslocamento da partícula num certo intervalo de tempo. O deslocamento é uma função, é esquisito isso aqui, né? Porque é uma função de 2 tempos, mas o deslocamento é a diferença entre a posição da partícula em 2 instantes de tempo. Então, você lê isso da seguinte forma: o deslocamento da partícula entre T1 e T2. É assim que você lê isso. Isso aqui é a diferença de posição da partícula em T2 menos a posição da partícula em T1, né? Então, por exemplo, aqui no nosso caso aqui, se a partícula estava aqui em x igual a menos 3 metros, né? No instante T1, e depois ela foi parar em x igual a mais 9 metros. Qual foi o deslocamento nesse intervalo, nesse negócio? O deslocamento é essa posição menos essa, né? Mais 12 metros. E o sinal do deslocamento é relevante, né? O sinal do deslocamento, a partícula foi daqui para lá. Ela está indicando como que a partícula se deslocou durante esse intervalo. É por isso que esse deslocamento vai ser peça-chave para a gente depois exprimir a velocidade, tá? O sinal do deslocamento é importante, né? Ela estava aqui e foi parar ali. O deslocamento foi mais 12. Mas se tivesse sido o contrário, ela estava aqui em T1 e depois foi parar ali. Aí o deslocamento por definição, né? É essa posição em T2, menos 3 metros, menos 9 metros. O deslocamento é menos 12 metros. Tá? O deslocamento tem sinal, tá? Porque a partícula se deslocou para a esquerda, né? E o sinal o sentido positivo tinha sido arbitrado para a direita, né? Então, o deslocamento está te informando em que sentido que a partícula se deslocou nesse intervalo de tempo. Mas isso não é velocidade, né? A gente quer caminhar no sentido de velocidade instantânea. Então, antes de chegar na velocidade instantânea, tem que definir a velocidade média. A velocidade média nada mais é do que o deslocamento que a partícula efetuou, é a razão, né? Entre o deslocamento, que tem sinal, né? Tem sinal, pode ser positivo ou negativo, e o intervalo de tempo que se passou. Aqui não tem sinal, é sempre positivo, porque o T2 é sempre maior do que o T1, né? Então, a velocidade, isso que se chama de velocidade média. Né? Velocidade, se lê isso aqui da seguinte forma: velocidade média da partícula entre T1 e T2. É assim que você lê esse negócio. Então, no nosso exemplo aqui, ela estava aqui e foi parar ali. Agora, isso só me permite saber o deslocamento. Se eu informo o tempo
durante o qual esse deslocamento aconteceu. Foi em 3 segundos. Aí eu consigo calcular a velocidade média. A velocidade média mais 12 metros, né, que é o deslocamento, né, que a gente já tinha visto, dividido por 3 segundos é 4 metros. Tá? Mais 4 metros por segundo, desculpe. Essa é a velocidade média. Agora, no outro cara, quando ele estava aqui e foi para lá, o deslocamento é menos 12 metros. Já tínhamos visto. Agora, suponha que isso aconteceu em 6 segundos. Qual foi a velocidade média? É menos 12 dividido por 6, é menos 2 metros por segundo. Entende? A velocidade média tem sinal, assim como o deslocamento tem, né, indicando o sentido do deslocamento. No caso aqui, a velocidade média positiva, ela está se deslocando no sentido positivo da minha estrada. E velocidade média negativa, ela está se deslocando no sentido negativo da minha estrada. Entendeu? Bom, agora a gente consegue definir velocidade instantânea, que é o de fato que interessa. Né? É o limite desse procedimento quando o intervalozinho de tempo ali é muito pequenininho. Esse que é o negócio aqui. Desculpe, antes tem uma motivação gráfica aqui. A velocidade média no gráfico, está ali o nosso gráfico ali, por exemplo, a velocidade média é entre 0 e 1 segundo, por exemplo. Olha lá, eu quero saber qual é a velocidade média entre 0 e 1 segundo. Como é que você olha o gráfico e vê? Você tem que olhar a posição em 1 segundo, menos 1,5, a posição em 0, que é 0, né? Então o deslocamento foi de menos 1,5 metros, né? E dividir pelo intervalo, que é 1 segundo. É isso. Né? Ali, ó, o deslocamento aqui em vermelho, né? Ele estava no 0 e foi para baixo, né? Negativo. E o intervalo de tempo é essa coisinha verde que está aqui, né? Então, isso aí dá menos 1,5 metros por segundo. Tá? Você consegue tirar essa informação aqui do gráfico, né? Mas aí eu faço um apelo gráfico aqui, que é o seguinte: esse menos 1,5 aí pode ser visto, isso vai ser importante agora que eu vou falar da velocidade instantânea, como sendo a razão. Percebe aqui um triângulo retângulo aqui? Está vendo aqui um triângulo retângulo? Né? Esse cateto aqui é o deslocamento. Né? O cateto vertical é o deslocamento, porque ele é vertical. E o cateto horizontal é o tempo decorrido. Né? Então, é a razão disso sobre isso. Em outras palavras, é a tangente desse ângulozinho aqui. Tá? Guarda essa ideia aqui, que vai ser importante aqui no próximo. Aqui não tem utilidade nenhuma, é só uma observação curiosa, mas no que segue vai ser importante ali para a gente entender velocidade instantânea. Ok, agora, e se fosse entre 1 e 3 segundos? Aí, a partícula estava aqui em 1 segundo e foi parar ali em 3 segundos. Ó, o deslocamento aqui, ó, positivo, né? Para cima, né? Deslocamento positivo, no sentido positivo, olha, tá vendo? Ó, o sentido positivo do deslocamento ali. E o intervalo decorrido é esse troço verde, né? É só dividir um pelo outro, tá ali, a velocidade é mais 1,8 metros por segundo, né? E, de novo, é a inclinação, né? Ó, aqui, o cateto do deslocamento e o cateto do tempo, ok? Esse é o negócio, enfim, para esses dois intervalos aí. Isso, a velocidade média sempre se refere a um intervalo. No entanto, o que a gente quer, eu pretendo definir agora a velocidade instantânea, que é o que de fato é importante em dinâmica. É simplesmente a velocidade média no limite onde os intervalozinhos aqui são muito pequenos. Então, isso aqui é exatamente a velocidade média. Entre o instante t, veja, é a posição da partícula no instante t, e no instante t mais dt. dt é o símbolo que a gente usa para um intervalozinho de tempo pequenininho, né? E a diferença dos dois tempos é o próprio dt. Né? Então, isso aí é deslocamento sobre tempo é velocidade média. Só que é essa razão que está aqui no limite onde dt vai para 0. Aí o cara que não tem muita experiência em cálculo, né, ele fica apavorado com essa possibilidade. Ele fala, porra, mas espera aí, quando o dt ficar muito, muito pequenininho, esse número vai ficar igual a esse. Então, o numerador vai ser 0. E o cara que está aqui embaixo também vai a 0. Essa porcaria vai ficar 0 sobre 0. Né? Que essa coisa aí não deve ter nenhum valor bem definido, mas tem. Essa é a mágica do cálculo, é que você define, tem várias razões de coisas que vão ficando muito pequenininha, tanto o numerador quanto o denominador, mas elas sempre ficam com um valor bem definido, mesmo no limite onde ela vai ficando arbitrariamente pequena. E essa razão aqui, não é sempre que acontece isso, né? Mas, enfim, no caso de valores de função e alterações no argumento da função, isso é um daqueles casos. Essa diferença vai ficando cada vez menor quando o dt fica pequeno, e essa aqui também fica cada vez menor, mas a razão assume um valor definido, 3, 4, não entende? Não é nenhum número necessariamente muito pequeno nem muito grande. Entende? A razão assume um valor definido, apesar do 0 sobre 0, formalmente não significa nada. Né? Então, como é que eu motivo geometricamente esse fato para você? Então, suponha aqui que no instante t, a partícula está aqui. Né? Eu primeiro vou considerar um dt mais graúdo. Né? Então, imagina aqui um dt assim, bem grandão. Aí é aquela operação de velocidade igual. Qual é a velocidade média nesse dt grandão aqui?
Aí é aquilo que eu falei, né? É a posição em T, né? A posição em T mais dt, é ali, né? Essa cateto aqui é o deslocamento, isso aqui é o dt, né? É a razão. Isso sobre isso. Tá, mas não é isso. Isso não é velocidade instantânea, vamos fazer um dt menorzinho, né? Então tá bom, fazer um dt menorzinho. Tá aqui, um dt menorzinho. Aqui, ó, é a razão disso sobre isso. Ó, tá vendo? Percebeu que o cateto ficou menor, né? Aquilo que eu falei, ó. Esse cateto era grandão e esse cateto era grandão. Agora diminuíram os dois. Esse ficou pequeno, esse ficou pequeno. No entanto, você percebe, eu só fiz esse desenho até esse momento, né? Até esse nível de triangulinho aqui, né? Você percebe que essa razão desse cara sobre esse vai acabar virando a tangente, essa razão, né? Ele vai acabar virando a tangente do sentido de trigonométrico, né? A tangente dessa curva, dessa linha tangente ao gráfico naquele ponto que está ali, né? Então, esse valor para o qual essa razão esquisita, né, que está virando 0 sobre 0, vai tender, vai ser exatamente a tangente dessa curva vermelha. Qual é a característica dessa curva vermelha? A característica dessa curva vermelha é que eu tentei fazer o desenho, tá vendo? Que ela tangencia o gráfico exatamente no instante onde você está querendo calcular a velocidade instantânea. E a pergunta, mas o que essa razão vai virar? Porra, 0 sobre 0? Não, não é 0 sobre 0. É exatamente a inclinação aqui desse troço que está aqui. É exatamente esse tangente desse ângulo θ. Percebe? A razão, esses carinhas aqui ficam pequeno, mas o triângulozinho aqui vai acabar virando o triângulozinho assim que vai ter exatamente a inclinação dessa curva que está aqui. Esse é o processo de limite, que mostra que essa razão de duas coisas estranhamente tendendo a um 0 sobre 0, na verdade tende a um número finito, né? A um número finito. Entende? Essa cadê a borracha? Aqui. Essa é a jogada aqui. Bom, vocês vão ver isso em cálculo, vocês já não viram, né? Mas isso aí é a minha maneira aí de explicar cálculo aí de derivada. Ok, aqui, muito bem. Aqui um outro exemplo, né? Um outro exemplo, aqui no caso aqui de uma posição que está crescendo no tempo, né? Aí a inclinação, né? E portanto a tangente aqui é positiva, né? A velocidade instantânea nesse ponto aqui é positiva, né? Aí você pode perceber porque o cateto aqui, ó, esse cateto aqui é contabilizado positivamente, né? Porque o bichinho está subindo. Mais simples ainda, né? Porra, a posição está aumentando com o passar do tempo, né? Então a velocidade vai ser positiva, né? Nesse caso aqui é o caso oposto, a velocidade está decrescendo, né? Mas aí o procedimento é igual. Olha só, aqui, ó, ali, ó, a velocidade aqui nesse instante é positiva. E nesse caso aqui, ó, pega um dt graúdo aqui, né? Aí, ó, esse instante a posição estava aqui, exatamente onde eu estou botando a bolinha ali, né? E nesse instante aqui, a posição está aqui, o deslocamento é esse cateto aqui. Mas perceba que eu não botei uma setinha, tinha que ter botado a setinha aqui, né? Para indicar que o deslocamento é negativo, né? E esse dt aqui é positivo. Então, a velocidade média seria esse cateto tomado com sinal menos, dividido por esse cateto que está aqui. Aí, à medida que você vai diminuindo o dt, acontece a mesma coisa que acontece ali, né? Você vai acabar convergindo para essa tangente aqui, né? E aí essa razão que está ali em cima, né? Essa razão que está aqui vai acabar sendo exatamente a inclinação, ou a tangente no sentido trigonométrico, dessa curva aqui que está descendente, dessa tangente nesse ponto aqui da curva, né? É a inclinação desse cara aqui, tornando mais preciso ainda o negócio aqui. Aqui, ó, que eu quero dizer a mesma coisa que eu quis dizer ali, né? Você pega essa curva tangente aqui que vai informar você para onde esse número vai tender, né? E o número para o qual esse troço tende é exatamente a tangente desse ângulo que está aqui tomado como sendo um ângulo negativo. Esse θ que está aqui tomado negativamente porque ele é para baixo da horizontal, né? Então a tangente desse ângulo θ aí vai ser exatamente a velocidade no instante t ali, tá? Isso aqui vai ser negativo. Vai ser negativo porque o θ ali você vai ter que escrever ele negativamente, porque ele está para baixo, da horizontal, tá bom? É isso. Bom, então isso aí é a maneira geométrica de motivar a velocidade instantânea. Na prática, ninguém faz isso, né? Na prática, você faz a operação de derivação. Que isso aqui é o que você vai aprender em cálculo ali, é o que se chama a função v de t, é dita a derivada da função x de t.
né? E existe um conjunto de regras que vocês vão aprender lá no operacionais, né? Regras operacionais, para você saber calcular a derivada de qualquer função do tempo. No fundo, o curso de cálculo 1 é isso, é você aprender, eu acho que se demonstra ainda, nesses tempos atuais ainda se demonstra por que aquelas regras de derivar polinômio tem aquela característica, por que a derivada do cosseno é o seno, por que a derivada da exponencial é a exponencial, essas coisas são as regras operacionais, mas o que no fundo está se fazendo é isso. Essa coisa que está aqui para certos tipos de funções específicas, entende? Mas como as classes de funções que aparecem geralmente são meio limitadas a essas que eu falei, vale a pena a gente saber como que operacionalmente você calcula a derivada de certas funções, que são as que mais aparecem, né? Aqui no caso aqui, por exemplo, funções polinomiais, né? Desse tipo aqui, né? Que é uma constante vezes o tempo ou uma potência, né? Você vai aprender lá em cálculo que a função derivada dessa função do tempo é obtida dessa forma que está aqui. É um polinômio também, só que é um polinômio de um grau abaixo, de T2, né? Mas só que esse 3 que está aqui aparece multiplicando ali, né? Você vai ver demonstrado isso aqui lá no curso de cálculo 1, porque que isso funciona desse jeito. Mas operacionalmente é trivial de fazer isso, né? Uma vez que você sabe isso aí, você consegue derivar qualquer polinômio. Se eu disser aqui para vocês, 5 vezes t à quarta, né? Se x de t é 5 vezes t à quarta, a derivada dessa coisa é só fazer isso. O t4 vira t3 e o 4 entra multiplicando aqui na frente. Isso aqui é 20t3. Tá? Depois de fazer isso aqui umas 4, 5 vezes, você faz isso aí quase dormindo. Então, derivada de polinômio é assim. Se você tiver uma soma desses termos, você deriva cada um dos termos. Dessa forma que está aí. Né? Funções trigonométricas também tem umas regras simples, por exemplo, aqui a derivada da função seno é a função cosseno, perceba que o argumento aqui se repete, bt aqui fica repetido aqui, né? Mas você tem que derivar o argumento da função seno. Isso é o que se chama de regra da cadeia, né? O bt ali você tem que derivar também e o b fica aparecendo ali na frente. Enfim, é isso que é assim que se deriva a função trigonométrica. E função exponencial, que é outro tipo de função aí que aparece a 3x4 em física, a derivada da função exponencial é a própria função exponencial. E você percebe que o argumento também não é inalterado. Aqui era exponencial de bt, aqui é exponencial de dt. Né? Que nem aqui era seno de bt, ali é cosseno de bt. Mas aqui, assim como ali em cima, você tem que ainda derivar o argumento da função do exponencial, que é um polinômio, né? b vezes t elevado a 1, né? É uma potência, beleza, né? do tempo, e a derivada, como a gente já aprendeu ali em cima, é esse dt. Né? Então, por isso que aparece escrito T ali, entendeu? Eu, na prática, só vou exigir que vocês saibam operar esse tipo de coisa que está aqui. Mas, talvez, em um lugar ou outro aí, durante a aula, eu vá usar uma coisa dessa forma. Mas isso aqui é extremamente útil. Por isso que vocês têm que aprender cálculo 1, por isso que cálculo é tão útil, porque permite você calcular limites que são importantes do ponto de vista físico. Isso aqui é importante, porque está te dando a velocidade da partícula em determinado instante, sem ter que fazer essa coisa horrorosa aqui dessas tangentes e essas operações geométricas que ninguém quer fazer isso, né? Então, operacionalmente, é assim que funciona, né? Você me dá a função do tempo e você vai, com a sua experiência de cálculo 1 ali, saber calcular as derivadas todas para obter a velocidade, tá? Ok. Então, aqui uma ilustração. Então, imagina aqui que essa posição aqui, essa é a trajetória da partícula, e esse aqui é o lugar onde ela de fato se move, né? A função, eu estou dizendo que é essa que está aqui, né? Menos 15 metros por segundo vezes t, mais 5 metros por segundo ao quadrado vezes t2. Estou dizendo, estou informando você, a trajetória da minha partícula é essa. O gráfico dessa função é como função do tempo, o eixo horizontal aqui é tempo, e eixo vertical é posição. O gráfico dessa função é essa curva azul aí que você está vendo, essa curva com formato parabólico. E ela está informando onde é que está a partícula, né? E a função velocidade, obtida pela derivação dessa função, esse é o máximo de complicação que vocês vão ter que trabalhar, né? Derivada dessa função, pelo que a gente acabou de ver ali, é simples, deriva cada um dos termos aqui, né? Todos eles polinomiais, né? Constante vezes tempo, quando você deriva, o tempo que está a potência 1 vai virar tempo a potência 0. O tempo a potência 0 é 1, né? Não é nada. Então, e o 1 que está aqui no negócio entra multiplicando, e outra palavra, não faz nada. Então, a derivada de A vezes T é A. É isso aqui. Menos 15 metros por segundo. A derivada dessa função é essa que está aqui. E a derivada dessa que está aqui é uma constante vezes T ao quadrado, é 2 vezes a constante, por isso que apareceu 10 aqui, né? E o T ao quadrado vira T. É isso.
a função velocidade, a função do tempo da velocidade, que informa a você qual é a velocidade da partícula em qualquer instante, é essa curva linear que está aqui, né? Essa é a curva da posição e essa é a curva da velocidade, entendeu? Isso ilustrando aquele fato de importância bem maior do que isso aí que eu estou falando nesses últimos minutos, de que a trajetória, quer seja isso aqui, é o troço central, porque você vê que operacionalmente, né, desde que você domine aí as regras de calcular derivadas de funções do cálculo, você obtém a velocidade, né? Isso aqui não é independente disso, né? Ele é derivado no sentido de obtido da função da trajetória, tá? E, ok, então é isso. Ilustrando aqui, ó, em t igual a zero, onde é que está a partícula? Está aqui. E onde é que ela está indo? Ó? Ela está indo para baixo, né? Ó, velocidade negativa, tá vendo ali? Ó? Menos 15. Então, deixa eu botar aqui um indicador aqui da velocidade da bichinha. Aqui, ó. Ela está indo para baixo aqui, ó. Menos 15 metros por segundo. O carrinho está indo para baixo. Né? E outro tempo aqui, ó. Aqui, ela está em 10 metros, menos 10 metros. Está aqui, então. Mas como é que ela está indo? Está andando? Está parada? O que ela está fazendo? Qual é a velocidade dela? Negativa. Tá vendo ali? Não sei exatamente quanto que é, ela deve ser menos 5, né? Mas ela está indo ainda para baixo. Está indo para baixo, mas não tão veloz assim. Vou desenhar uma setinha menorzinha aqui, ó, menos 5 metros por segundo, supondo que seja menos 5. É isso que ela estava fazendo. E depois, agora onde é que ela está? Continua em 10 metros, né? Olha lá, continua em 10 metros, não saiu da posição, né? Mas só que a velocidade agora já não é mais negativa, percebeu? A velocidade agora dela é positiva, agora ela está subindo. Por quê? No meio do caminho, ela estava aqui, foi para baixo, parou e está voltando agora, né? Agora a velocidade dela é um pouquinho para cima, assim. Percebe? É a velocidade positiva aqui, ó. Velocidade positiva. E mais adiante ali, ó, ela está parada. Desculpa, ela tá em x igual a zero. Né? Ó, voltou a passar em x igual a zero. Mas só que ela estava descendo antes, né, com menos 15, quando ela estava aqui, né? Ela estava descendo, olha aqui, a posição e a velocidade correspondente se vê logo abaixo, né? Posição e velocidade correspondente. Ó. A posição é realmente do zero, como eu desenhei a bolinha amarela. Mas só que a velocidade dela é positiva. Aqui, ó. Sei lá, é 20 ou coisa assim, né? Então ela está agora subindo ali com uma velocidade apreciável, assim, uma setona, assim, para cima. Eu vou chutar aqui que é 15. Mais 15 metros por segundo. Na verdade, dá para ver exatamente quanto que é, né? Só botar 3 segundos aqui, é exatamente 15, né? É exatamente 15 metros por segundo. E assim vai, né? Aqui nesse ponto aqui, ela está em x igual a 20 metros, lá naquela posição da estrada, e andando super, super rápido agora, né? 30 metros por segundo, sei lá, eu imagino, não? Está andando agora, o carro mandou bala aqui, né? Está andando uns 30 metros por segundo. Então você percebe que essa curva que está aqui, que foi a necessária para obter essa curva vermelha, está te dando a descrição completa do movimento. Você sabe onde é que está o carro, como é que ele está andando, o que o velocímetro dele está marcando. Entendeu? Isso aqui é tudo. Em cinemática, isso aqui é tudo. Você não precisa mais nada além disso, desde que você saiba calcular derivadas. Ok? Agora, a aceleração instantânea é o próximo passo, é trivial, né? A aceleração instantânea, a aceleração é a grandeza cinemática que exprime quão rápido a velocidade está se alterando. Assim como a velocidade exprime quão rápido a posição da partícula está se alterando, a aceleração indica quão rápido a velocidade está se alterando. Você nunca falaria de aceleração, você nunca aprenderia sobre aceleração, não fosse o fato de que é ela que aparece na segunda lei de Newton. Essa é a razão do nosso interesse em aceleração. Se a lei de Newton fosse F é igual sei lá o que, vezes a derivada da aceleração, nos cursos de cinemática, a gente aprenderia sobre posição, velocidade, aceleração e derivada de aceleração, que não sei nem qual seria o nome, né? Mas não é. Na natureza, o que é importante, o que é afetado pela presença de forças é a aceleração, não é nem a velocidade diretamente, nem a posição, é a aceleração. É por isso que a gente se preocupa em definir cinematicamente a aceleração. Ela é a derivada da velocidade como função do tempo. Ou, portanto, a segunda derivada, né? Já que a velocidade, a primeira, é a derivada da posição, né? Quando você deriva uma função duas vezes, a notação é essa que está aqui. Você bota um 2 lá em cima e a variável assim. Você diz, essa aqui é a derivada segunda da posição, ou a derivada primeira da velocidade. É isso que é a aceleração instantânea. Operacionalmente, por exemplo, aqui no caso, se tiver uma posição que seja AT ao cubo, a velocidade vira 3A vezes T ao quadrado, agora você tem que derivar de novo. Aí, quando você deriva de novo, o 2 vai lá para baixo, vira 6A, e o 2 vira 1, 6AT. Percebe? Disso aqui, saiu tudo, tanto a velocidade quanto a aceleração.
Aqui o exemplo trigonométrico, aqui não interessa muito, não se preocupa muito com isso, e o exemplo de exponencial. Né? Da posição sai tudo, né? Conforme eu tinha anunciado. Tá? Agora, sobre a inclinação e a concavidade da função, como que a velocidade, o sinal da velocidade e o sinal da aceleração se manifestam na forma da curva. Aqui eu estou mostrando a função, uma função de x, né? Normalmente a gente está interessado em x de t, mas enfim, isso aqui é uma função de x que está crescente nesse caso, função crescente nesse caso, e decrescente nesse caso e nesse caso. Você percebe que tem uma diferença, né? Entre essas duas funções crescentes, uma tem uma barriguinha para cima e outra tem a barriguinha, desculpa, a barriguinha, né, a corcova dela está lá em cima e essa aqui a corcova dela está para baixo, né? A gente diz que isso é o que exprime a concavidade da função. Né? Essa concavidade aqui é dita negativa, porque a abertura é como se fosse um U para baixo, você diz que a concavidade é negativa. Essa concavidade aqui é positiva. Né? E essas duas funções são decrescentes, mas essa função tem a concavidade para cima, né, positiva, e essa aqui tem a concavidade para baixo. Né? Essas duas aqui, analisando separadamente. A derivada da função em relação a x, né, que você pode apreciar pelo fato da função estar crescendo, né, como a função está crescendo no tempo, então a derivada é positiva em todos os instantes. Né? Todos os instantes mostrados, a derivada é positiva, nas duas curvas, tá? Pelo simples fato de que a função é crescente. Agora, com relação à maneira como a velocidade, como a derivada se altera, ou a derivada segunda da função, desculpe, aqui, no outro caso aqui, a função é decrescente, né, nos dois casos. Né? Então, nos dois casos, a derivada da função é negativa em todos os instantes. A concavidade não afeta a velocidade. No caso aqui, isso aqui eu vou estar pensando na velocidade, né? Não altera a derivada da função. Derivada da função positiva quando a função cresce com o crescimento da variável. Derivada negativa quando a função decresce com o crescimento da variável. E com relação à concavidade, essas duas funções aqui têm a mesma concavidade, está vendo? Concavidade para cima, concavidade para cima. O que elas têm alguma coisa em comum? Sim. A derivada segunda das duas funções é positiva. A derivada segunda das duas funções é positiva, porque a derivada segunda se exprime graficamente na forma da concavidade da função. Uma função que tem a concavidade abertura, né? O U, é um U, né? É exatamente um U. Na forma de um U, ou um pedaço de um U, ela tem derivada segunda positiva. Como é que eu te convenço disso, que nos dois casos a derivada segunda é positiva? Basta você apreciar como que a derivada está variando. A derivada aqui, ó, é a inclinação, modesta a inclinação, tá vendo? O bichinho é quase horizontal. Né? Ao passo que passou o x aqui um pouquinho, agora o bicho é bem vertical. Né? Então, essa derivada aqui, vou desenhar df dx aqui, é bem pequenininho, né? Aí, de repente, virou um df dx gigante ali, né? Então, o que está acontecendo com o df dx? Ele está crescendo, tá? Então, o crescimento do df dx é o conteúdo da derivada segunda. Percebe? Por isso que a derivada segunda aqui é positiva, né? Porque a inclinação está ficando cada vez mais vertical, entende? Aqui, nesse caso aqui, a inclinação aqui, ela era muito negativa, né? Era um df dx aqui gigante, mas negativo, né? Então, vou botar um menos aqui, aqui vai confundir, né? É um df dx negativo grandão, sei lá, menos 50, bom, e menos 50, sei lá, em que unidades, né? Aí depois ele ficou pequenininho aqui, né? Virou menos 5, ou o que vale, né? Então, a derivada está ficando cada vez menos negativa. É por isso que ela está crescendo, a derivada segunda está crescendo do mesmo jeito. Né? Números negativos ficando cada vez menores em tamanho é um crescimento, né? Menos 50, menos 40, menos tal coisa, a coisa está crescendo, entende? É por isso que a concavidade é a que determina a derivada segunda, tanto para funções crescentes quanto para funções decrescentes. Olha a concavidade da função, você já vai saber o sinal da derivada segunda. Olha a inclinação da função, que você sabe é o sinal da derivada primeira. Entende? Pelo mesmo argumento, essas duas funções aqui, que tem concavidade para baixo, né, tem um U invertido, né, as derivadas segundas são negativas das duas. Entende? Aqui eu posso argumentar do mesmo jeito. Aqui é mais fácil quando a função... Aqui, a inclinação aqui, a inclinação grandona, né? Porra, essa é a inclinação, o df dx gigante aqui, né? Sei lá, suponha que 50. Aí aqui, aqui já é menorzinho, né? A inclinação está mais deitadinha, né? Então, aqui vai, chuta, sei lá, 30, coisa que vale. E aqui está ficando cada vez mais deitado o negócio. Então, virou 10. Percebe? A derivada primeira está diminuindo de valor. Então, é por isso que a derivada segunda, né, que a maneira como a derivada primeira está se afetando, está sendo alterada, é negativa.
Entendeu? O mesmo argumento pode ser dado ali, mas só que é mais chato porque as derivadas são negativas ali. Em uma mensagem, então, a inclinação da função te sinaliza a derivada primeira e a concavidade da função te sinaliza o sinal, né? A inclinação da função sinaliza o sinal da derivada primeira e a concavidade sinaliza o sinal da derivada segunda, tá? Então, vamos treinar, ver se a gente entendeu aqui. A x de t aqui, ó, uma função aqui que tem múltiplos comportamentos aqui, mas olha só. Nesse trecho verde aqui, ó, a função crescente. Nesse trecho desse intervalo de tempo, a velocidade é positiva. Não sei exatamente quanto que é, mas ela é positiva. Nesse intervalo de tempo aqui, ó, a função está decrescendo. Está vendo que ela está com o passar do tempo, a posição da partícula está indo para baixo, né? Então, aqui a velocidade vai ser negativa. E aqui, nessa área verde, a velocidade é positiva. Quanto que é, exatamente não sei, né? Mas é isso que está acontecendo. E nesses pontos aqui, ó, onde a inclinação é zero, a velocidade é zero. Por isso que eu deixei um branquinho aqui, né? Porque não é nem positivo nem negativo, é zero, né? No máximo da função ou no mínimo, máximo local, né? Que se chamou o mínimo local da função, a velocidade, a derivada é zero, né? E a aceleração, aí você tem que olhar com concavidade. Olha só, até esse trechinho aqui, ó, olha só, tá vendo que isso aqui é um Uzinho, uma espécie de um U, né? Apontando para baixo, então a aceleração é negativa. Aqui, ó, tá vendo? Daqui, mais ou menos, até aqui, mais ou menos, tá vendo que a concavidade é para cima aqui? Pode estar certo que a aceleração aqui é positiva. Tá vendo? E num trecho reto, suponha que isso aqui é um trecho reto, né? Num trecho reto não tem concavidade, né? Concavidade, a coisa tem que ser curva, né? Quando o trecho é reto, a aceleração é nula. Entende? Esse é o negócio. E nesse ponto aqui, na verdade, que se chama um ponto de inflexão, a concavidade é nula instantaneamente, a aceleração é zero ali instantaneamente, porque a esquerda tem concavidade claramente definida, ela é negativa, e a direita é positiva, então ali no meio ela tem que ser zero, né? E aqui ela é zero porque ela é linha reta, ela tem que ter concavidade para ter sinal de aceleração. Tá? Então é só para diga. Ali não fica como se fosse uma velocidade constante nessa terceira parte? Perfeitamente. Por isso que a aceleração é zero? Sim, a aceleração é zero, sim, exatamente assim, mas eu estou tentando chamar a atenção da visualização gráfica, né, do negócio, né? A aceleração, a velocidade é constante porque é uma linha reta, né? Mas e aí, consequentemente, também a aceleração é zero. Mas uma linha reta, por definição, não tem concavidade, entendeu? Sim, é verdade. A velocidade cresce linearmente com o tempo nesse trecho, onde a curva x de t é linear, é retilínea, né? Não é curva. Isso mesmo. Ok, então tá bom. Isso aqui eu vou pular esse negócio aqui, porque isso aqui acaba sendo a minha experiência, que isso aqui acaba sendo meio confuso aqui, o negócio aqui. Eu vou pular esse negócio aqui. Agora vamos ao movimento uniformemente variado, que é o primeiro tipo de movimento, que é um movimento assim, extremamente importante, que é caracterizado por uma aceleração que é constante, que não varia no tempo. Esse é o nome que se dá ao movimento que é uniformemente variado, quando a aceleração não muda no tempo. Minha tese é de que a trajetória, a expressão matemática de tal movimento é um polinômio quadrático no tempo. E eu tenho que demonstrar para você que esse é o caso. Eu tenho que mostrar para vocês que um polinômio quadrático tem uma aceleração que é constante no tempo. Tinha que mostrar no outro sentido também, que uma aceleração constante necessariamente tem essa forma. Mas, enfim, essa aqui é a tese. E vamos interpretar o que sejam essas três constantes aqui do polinômio. Esse é o polinômio quadrático mais geral possível, né? Uma constante, um termo linear e um termo quadrático. Por que isso aí é a forma matemática mais geral possível de um movimento que tem aceleração constante? Calculemos a velocidade e a aceleração e constatemos que a aceleração não muda no tempo. A velocidade, sabemos derivar, né? Derivada de uma coisa que não depende do tempo, é zero. Por quê? Porque, no fundo, você tem que ter a potência zero, né? Aí aquele zero ali em cima cai multiplicando, então dá zero, né? Derivada de uma constante é zero. A derivada desse troço aqui é b, né? Que nem a gente já viu, e a derivada dessa coisa que está aqui é 2ct. A velocidade dessa proposta função do tempo aí é essa que está aqui. E a aceleração é a derivada disso. A derivada da constante é zero e a derivada de 2ct é 2c. E c é uma constante, por hipótese, né? O a, o b e o c são constantes. Então está aí, realmente a aceleração aí é constante. E agora a gente consegue interpretar
o significado das constantes? Veja, se isso aqui é o valor da aceleração, porque eu derivei 2 vezes a trajetória, então é o valor da aceleração. Então, o C, quem é o C? O C é a aceleração que é constante dividido por 2. Então, convém você, para fazer aparecer explicitamente qual é a aceleração que é constante nessa descrição aqui, trocar o C e escrevê-lo como A sobre 2. Aí aparece aquele famoso 1 meio de A T2. Né? A constante que aparece multiplicando T ao quadrado é a metade do valor da aceleração que é constante. Entendeu? Então, o C é interpretado como sendo a aceleração sobre 2. O B, por definição aqui, é o valor da velocidade em T igual a 0. Né? Pega essa função aqui, avalia ela em T igual a 0, esse termo aqui some e dá B. Então, o B é um símbolo legal para ele, é V de 0, né? Velocidade no instante 0. E o A é o valor da posição em T igual a 0. Né? Quando você faz T igual a 0 nessa expressão, isso aqui some e dá o A. Né? Então, você obtém essa expressão, que todos vocês conhecem, né? Que é a expressão geral do movimento uniformemente variado. Né? Esse é o valor constante da aceleração, descreve um movimento com aceleração constante. Isso aqui é a aceleração constante, isso aqui é a velocidade em T igual a 0, e isso aqui é a posição em T igual a 0. Entendeu? Essa é a descrição, é a trajetória, né? O nome dessas funções do tempo se chamam trajetórias. Essa é a trajetória de um movimento que tem aceleração constante, também chamado de movimento uniformemente variado. Né? A velocidade, essa expressão que está aqui, né? Ela é V0, né? O B é V0, né? V0 mais AT. É assim que a velocidade do movimento uniformemente variado se altera com o tempo. A aceleração não se altera, né? A aceleração é constante, mas a velocidade se altera linearmente no tempo. Entende? Essa é a característica de um movimento e de um movimento com aceleração constante. Tá bom? Aqui tem um aplicativozinho aqui que você pode depois ver. Eu vou deixar o link ali tá o link lá na página do curso. Você baixa, esse é um Javazinho. Aí você pode aqui mostrar esse movimento. Ele mostra os três coisas ao mesmo tempo, né? O deslocamento, tem vários tipos de movimento aqui que você pode, de subida e queda, né? Ele mostra o x de t, nesse gráfico preto, o v de t correspondente e a aceleração correspondente. E aqui desse lado mostra o movimento na estradinha. Tá? Depois você brinca aí com esse negócio aí. Ali tem o movimento uniforme com aceleração, movimento uniforme, né? O movimento uniforme é isso aqui, é um movimento com velocidade constante, né? E a aceleração, portanto, 0, né? Enfim, aí depois você brinca lá com esse negócio. Tem uma equação que é derivada, obviamente, da equação que a gente acabou de obter, dessa equação aqui, né? Dessa equação que está aqui, você pode derivar uma equação que às vezes é útil do ponto de vista prático, que se chama equação de Torricelli. Mas não é nada além daquela função. A equação básica do movimento uniforme é o x0 mais v0t mais o meio de AT2. Você deriva tudo dali, inclusive a equação de Torricelli, como vocês vão ver. O que a equação de Torricelli permite você fazer? Primeiro, ela só funciona para o movimento uniformemente variado. Né? E ele permite relacionar as velocidades em 2 instantes, você está vendo ali VB e VA, né? Com as posições, sem fazer menção ao tempo. Então, isso tem uma utilidade prática em certas situações onde o tempo não é explicitado, ou você não está querendo fazer menção ao tempo, né? Isso aqui tem uma certa utilidade, mas não é nenhuma equação além do x0 mais v0t, não. Ela é derivada daquilo. Tá? Não perca de vista isso. Ela é útil em situações onde o tempo não está envolvido. Tá? E, enfim, ela é consequência disso aqui, como eu vou mostrar aqui agora. Derivação da equação de Torricelli. Como se trata de um movimento uniformemente variado, você tem essas 2 funções aqui. O x de t é, de fato, descrito por isso, e o v de t é, de fato, descrito por isso. E eu quero relacionar a posição e a velocidade em 2 instantes diferentes. Né? Então, eu pego um instante TA, né? Um instante TA, sei lá, 3 segundos, pode ser qualquer coisa. Né? A posição da partícula é essa coisa que está aqui. E qual é a velocidade da partícula? É só botar TA aqui nessa expressão. Está ali, a velocidade da partícula é isso. Né? Aí o que eu posso fazer, a mesma coisa eu posso fazer para o outro instante, né? Um instante TB, a posição da partícula vai ser chamada de XB, e a velocidade da partícula no instante TB eu vou chamar de VB. E eu quero relacionar XA e VA com XB e VB. Como é que eu pego essas 4 equações e consigo fazer isso? O truque é você eliminar o tempo. Dessas 2 equações aqui, você consegue eliminar o tempo aqui, procedendo da seguinte forma. Você pega essa equação que está aqui, né, que é linear, e escreve TA em termos dessas coisas aqui, VA menos V0 sobre A, né, e bota na outra equação. É só isso, nada mais do que isso. E aqui você tem uma relação direta entre o XA e o VA que não faz menção ao TA, entende? Agora eu posso fazer exatamente a mesma coisa
Bom, e aí, limpando aqui essa álgebra que está aqui, você encontra essa expressão que está aqui, ó, relacionei o XA com o VA. Né? E posso fazer, obviamente, a mesma coisa com o TB. Está ali a expressão do XB envolvendo o VB. Né? E aí, dessas duas expressões que estão aqui, eu subtraindo essas duas expressões ali, eu encontro essa coisa que está aqui. Entende? É só fazer isso. Você percebe que aparece nessas duas expressões aqui, que são você aparece subtraindo, né? Eu subtraio isso aqui disso, aí, ou melhor, isso disso, né? Aí aparece XB menos XA do lado esquerdo, né? E esse cara cancela com esse, e esse cara cancela com esse. Entende? E aparece exatamente o que você quer ali do outro lado, né? VB ao quadrado menos VA ao quadrado dividido por 2A. Esse menos esse. Entende? Daí você tem Torricelli. Mostrando que o Torricelli é derivado disso e disso, né? Não é nada de uma equação que saiu da cartola de lugar nenhum, né? Ele simplesmente é obtido daí. Um exemplozinho, eu estou correndo um pouquinho aqui, porque eu não gosto quando minhas aulas passam de 1h20, não, já estou passando aqui de 1h20. Então, o problema 1 aqui que eu queria ilustrar é esse aqui. Um tiro é disparado contra uma parede. A bala sai com velocidade V0 do cano e penetra uma distância ΔX da parede. Está vendo ali? Ó, ela abriu um furo no muro ali, né? E se alojou a ΔX ali dentro. Supondo que a bala executa um movimento uniforme de variado dentro da parede, então ela está com aceleração constante aqui dentro, né? Qual é a aceleração da bala? Qual foi a aceleração da bala? E quanto tempo levou a bala para parar? Ok? Aí eu já espertamente aqui já coloquei o meu sistema de eixo, porque só faz cinemática, estabelecendo um sentido positivo e uma origem. Tá? Então essa vai ser a minha origem. Eu que escolho. Eu ou você, né? Quando você estiver fazendo, você que escolhe. O sentido positivo meu vai ser para a direita, porque o movimento é para a direita ali, né? E a origem conveniente aqui, me parece conveniente, é o ponto inicial que ela começa, que ela inicia o movimento uniformemente variado, quando ela começa a entrar na parede, né? Ok, então esse é um tipo do caso onde não se fala do tempo, né? Então onde deve ser proveitoso você usar o Torricelli, tá lá o Torricelli, né? E no caso aqui em questão, né, você tem que usar o Torricelli direito, né? Que instantes eu vou usar aqui o A e o B? Quem vai ser o A, quem vai ser o B, né? Eu posso usar aqui esse cara aqui para ser o A, né? O momento onde ele entra aqui, e esse aqui o B. Você que escolhe, né? Qual é a velocidade da partícula quando ela está no A aqui? A velocidade da partícula aqui é V0, né? É V0 ao quadrado. E no B? No B ela está parada. Então esse cara aqui é zero. Zero ali, percebe? E o XB menos XA? XB menos XA é exatamente o ΔX. Essa coisa aqui é exatamente o ΔX. Percebeu? Então, quem é a aceleração? Está aqui escrito, ó, menos V0 ao quadrado igual a 2 vezes A ΔX. Tá? Em termos das coisas do problema, né? Que seja V0 e ΔX. Né? Daí sai essa expressãozinha que está aqui. E a aceleração ser negativa não é de menor importância, não, né? Porque o cara, o sentido positivo, o sinal menos aqui, se refere a essa escolha aqui minha de positivo para a direita. A aceleração é no sentido de trás, para trás, né? Depois que a gente aprender a segunda lei de Newton, é porque a força que a bolinha experimenta é para a esquerda, por isso que a aceleração resultou negativa. Tá? Isso aqui não é absolutamente dispensável, não. Na verdade, é absolutamente essencial. Tá? Esse é o valor da aceleração. E o que ele quer saber mais? O quanto tempo a bala leva para parar, né? Aí agora, tempo, né? Aí eu vou usar essa equação aqui, o V de t igual a V0 mais AT, já que eu sei quem é o A, né? É só botar ali, né? Como que eu uso essa expressão? Esse vai ser instante T0, agora esquece essa. Bom, eu vou ter que rabiscar aqui para ir rápido. Né? Esse é instante T0 aqui, e esse instante vai ser um instante ΔT, tá bom? E eu vou usar essa expressão aqui, né? Onde eu vou escrever assim, ó, V de ΔT é igual a V0 mais A ΔT. E eu estou atrás desse fulano que está aqui, né? O A aqui eu já sei quem é, né? Acabei de descobrir ali, né? O V de ΔT, esse é o ponto, né? Quem é o V de ΔT? Ela acabou de parar, né? Esse cara aqui é zero. Percebeu? Então, zero é igual a V0, aí boto no lugar do A aquela coisa que está ali, ó, menos V0 ao quadrado sobre 2 ΔX, que a gente acabou de fazer o serviço ali, né? Então, está aqui a aceleração, vezes ΔT. Aí pronto, você descobre quem é o ΔT ali. ΔT, ficou tudo em cima aqui, né? Peraí, deixa eu apagar esses troços aqui. Ok, apaga esse negócio aqui. Sim, pronto, tá aí a velocidade, o tempo que levou para ela parar, né? Então, sei lá, ele não dá aqui, seria legal se ele desse as informações aqui para a gente tirar números, né? O ΔX, sei lá quanto que uma bala, geralmente, quando você dá um tiro no muro, quanto que a bala entra no muro, não tem a menor ideia, né?
Mais ou menos que deve ser 1, 2 centímetros, uma coisa que vai. Depende do muro, naturalmente, né? Mas, enfim, aí se ele desce isso aqui, desce o delta X, a velocidade com que uma bala sai de um revólver, uns 300 metros por segundo, mais ou menos. Aí você tinha a ideia de quanto tempo leva para parar, né? Você tinha a ideia dos números, mas ele, infelizmente, aqui não bota números aqui. Problema 2. Um carro está se movendo a 45 km por hora quando o sinal fica vermelho. Tá? Ele está andando, aí lá na frente, né, o cara, imagina, o cara na rua ali, né? Tá andando na Silva Jardim ali, e lá na frente o sinal ficou vermelho. O tempo de reação do motorista é 0,70 segundos. Eu vou levar 70 segundos para enfiar o pé no freio, entende? Durante esses 0,70 segundos, eu vou andar com 45, né? Não vai acontecer nada. Só quando eu encosto o pé no freio é que o carro entra em aceleração de 7 metros por segundo ao quadrado. Tá? É isso que acaba acontecendo. Então, tem um trechinho ali que eu vou andar com velocidade constante, depois a minha velocidade vai começar a diminuir com essa aceleração constante. Aí ele quer saber coisas. Qual é a distância que o carro percorre desde o momento em que o sinal fica vermelho, até parar, né? Até o carro parar. Qual é a distância e qual é o tempo percorrido até a parada? Vamos formular o problema aqui da nossa maneira matemática aqui, ó. Essa é a minha estradinha aqui, ó. Aqui, ó, caneta. Essa é a minha estradinha que está aqui. Né? Esse trecho em movimento uniforme, com velocidade constante, corresponde a esses 0,70 segundos ali. E esse aqui é o movimento quando eu estou com o pé no freio. É um movimento uniforme de variado, vou imaginar que a aceleração é constante igual a isso aqui. Né? Sentido positivo para a direita. Né? Esse é o sinal ficou vermelho aqui. Né? Pisei no freio exatamente aqui nesse instante, né? E parei aqui nesse instante. Tá bom? Esses são os 3 significados dessas 3 bolinhas amarelas aí. Né? Eu vou usar aqui para calcular qual é a distância. Primeiro eu vou responder a distância. Né? A distância percorrida aqui nesse movimento uniforme de variado é convenientemente descrita pelo Torricelli. Né? Por quê? Qual é a velocidade aqui? É 45 km por hora. Né? Qual é a velocidade aqui? 0. Né? Legal, eu sei essas 2 velocidades. E qual é a aceleração aqui? É informada ali, ó. Tá vendo? Então é perfeito para achar essa distância viajada que está aqui. Entende? O Torricelli ali é perfeito para isso. Durante o movimento uniforme, esse movimento aqui uniforme, aí eu uso o fato de que ele dura 0,70 segundos, né? E que a velocidade é conhecida. Então eu uso essas 2 informações aqui para tirar a distância percorrida durante o movimento uniforme. É 45 km por hora vezes 0,70 segundos. Essa é a distância que eu viajei antes de pisar no freio, né? E depois que eu pisei no freio, é isso que eu acabei de falar, é o Torricelli ali, né, que dá esse resultado aqui desde que você bote as coisas corretas, né? O VB aqui, no caso, é 0 ali, né, porque aqui está parado, esse é o B e esse é o A. Você que escolhe quem é o A e o B, né? Assim, esse é o 0 e esse cara que está aqui é o... Vou chamar isso aqui de V0, né? Está claro o que é V0 ali, né? V0 ao quadrado, com o sinal menos ali. Né? Isso aqui é igual a 2 vezes A. Não esqueça que essa aceleração aqui é no sentido oposto ao meu movimento. Então, você não vai escrever aqui 7 metros por segundo. Você vai escrever sabiamente aqui menos 7 metros por segundo ao quadrado. Né? Porque a aceleração tem sinal. Né? E aqui ela está agindo no sentido de diminuir as velocidades. Então, ela é oposta ao meu movimento é para a direita, né? E ela está agindo para diminuir as velocidades. Então, a aceleração ali é negativa. A velocidade é positiva, né? O tempo todo, mas a aceleração é negativa. E o ΔX é o ΔX, né? XB menos XA é o que eu quero saber, né? O ΔX, entende? Aí dá esse V0 ao quadrado sobre 2 módulos de A, tá? Colocando os valores, dá isso aqui. Ele percorreu 8,8 metros aqui e 11 metros ali, tá bom? E a duração? Quanto tempo levou o negócio? Bom, esse tempo aqui é dado explicitamente no enunciado, né? 0,70 segundos. A dúvida é quanto tempo dura esse movimento aqui até parar, né? Aí você tem que usar... Aí eu não escrevi a formuleta, né? Agora é tempo, né? Aí não adianta, o Torricelli não serve para nada nesse caso, né? Quanto tempo leva esse movimento que está aqui, né? Aí você tem que usar a trajetória, né? A trajetória do movimento uniformemente variado, né? Não é isso que a gente aprendeu agora há pouco, né? O movimento uniformemente variado é isso aqui: x0 mais v0t mais 1 meio de AT2. Só que você tem que adaptar aqui essas coisas para as informações, né? Quem é o x0, né? O x0 é esse cara que está aqui, essa posição que está aqui. E quem é o tempo que eu estou atrás? É o tempo que leva para ele chegar no B, né? Então, x
x de t menos x0 é exatamente o ΔX que eu estou querendo saber, que na verdade, que eu calculei aqui, né? Esse ΔX que eu calculei aqui. Eu posso passar o x0 para lá de lá e escrever isso como ΔX. O V0 é esse 45 km por hora ali, que eu já conheço, né? Esse t é exatamente o que eu estou querendo saber, né? E o meio de AT2 ali é a aceleração que eu conheço, né? Um meio de A, que, enfim, é esse menos 7 metros por segundo aí que o cara informou, metro por segundo ao quadrado, e o t ao quadrado. Aí você pode usar essa coisa aqui para achar o tempo. Aí o inconveniente de proceder dessa forma é que você vai ter que resolver a equação do segundo grau. Então não foi legal aqui. Que está a gente tentar outra estratégia aqui? A gente usar a velocidade, né? Isso serviria, você conseguiria. Só ir em frente aqui que você consegue fazer isso aqui. Mas mais fácil que isso é você usar o V de t, né? V de t igual a V0 mais AT, né? Esse V0 aqui a velocidade é o 45 km por hora, né? A aceleração a gente obteve aí, na verdade é conhecida, né? É menos 7 metros por segundo ao quadrado, e o t é o que você quer. Só que essa velocidade aqui é zero, né? A velocidade quando você para é zero, né? Aí você bota o V0, o A, na verdade é infinitamente mais fácil, né? Fazer isso dessa forma, né? Então, 0 igual a V0 mais A e o tempo que você quer saber ali, né? É V0 sobre A, que está escrito, né? Enfim, é isso. Aí você bota os valores aqui, é isso. O tempo de parada é 1,8 segundos. Tá? Isso aqui, essa minha dúvida aqui, eu comecei errado aqui a solução do problema, mostra que isso, em cinemática, não tem uma maneira única de resolver as coisas, não, né? Você pode, tem umas mais fáceis que outras, mas enfim, mas sempre dá para resolver um negócio, né? Tá bom? É isso. Esse outro aqui eu vou pular, que já estamos muito avançados aqui na hora. Tá bom assim? Esse outro aqui deixa para depois, ali na próxima aula eu resolvo. Esse aplicativozinho aqui que eu mencionei ali pode ser baixado no site do curso. Tá bom? E assim termina a nossa primeira aula aqui. Tá bom assim? Cadê a turma aí? Deixa eu ver onde é que está essa turma aí. Se tem alguém acordado aí. Beleza, professor. Você está acordado? Perfeito, Né? professor. Professor, não tem nem como Professor, dormir. você tem como deixar essa aula em PDF? Sim, eu deixei, eu falei. Só para a gente copiar. Sim, tá lá. Ah, Já beleza. está lá no site, né? Já está lá no site, lá, o PDF, tá bom? E eu vou deixar a gravação também. Eu gravei esse troço aí, você avisa aí a quem não foi. Aqui, parei a gravação. Quem não foi à aula aqui,